Boa noite, meus irmãos. Graças e paz a todos. Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 12. Versículo 1. Vamos ler do versículo 9 ao 12, irmãos. Já estamos nessa sessão. E à medida que os irmãos encontrarem essa passagem, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos de 9 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, rogamos, Senhor Deus, o teu auxílio em mais um domingo, Senhor, diante da tua palavra, diante, ó Senhor Deus, da carta que tu envias, Senhor Deus, através de Paulo aos Colossenses, mas também a nós, Senhor Deus, como tua igreja. Tua palavra, Senhor Deus, é atemporal. Tua palavra, Senhor Deus, ela é eterna, Senhor. Tua palavra, ó Senhor Deus, é universal, Senhor, de forma que rege sobre cada pecador, sobre cada recanto da terra, Senhor, sobre cada coração. Portanto, que nesta noite, Senhor Deus, o Senhor opere em nossos corações pela tua palavra, Senhor. O Senhor nos ensine acerca da dignidade da vida a qual tu nos chamaste a viver. É o que nós te imploramos, no nome santo de Cristo Jesus, desde já te agradecemos. Amém e amém. Por sentarmos, irmãos. Meus amados, nós estamos ainda diante de uma oração do apóstolo Paulo. Nós vimos que ele já nos disse que orava pelos colossenses, e a primeira oração que ele nos diz aqui, ou nos relata, são as suas ações de graça, do versículo 3 ao versículo 8. Nós vimos que Paulo agradeceu ao Senhor, rendeu graças a ele, porque a fé dos colossenses era genuína, ela tinha marcas de genuinidade, ela tinha um conteúdo do evangelho, tinha também a esperança ou as promessas que o Senhor havia feito para os crentes, e elas sustentavam então o povo de Deus, e tinham também um amor operoso, ou seja, um serviço constante que era visto por meio da vida dos colossenses. Ele diz que esse evangelho, essas marcas, elas eram esperadas. Afinal de contas, eles ouviram o evangelho genuíno, eles tiveram uma experiência de conversão genuína, e eles receberam esse evangelho por meio de um pregador fiel, que era Epáfras. E Paulo, então, faz uma defesa do ministério de Epáfras como alguém que servia a igreja de Colosso fielmente. Do versículo 9 até o versículo 12, Paulo diz que, ao saber disso, de que eles tinham uma fé madura, de que eles tinham uma experiência genuína de conversão, ele continuou orando pelos colossenses, nos dizendo que a oração pelos santos é uma atitude, uma disciplina constante do povo de Deus. Paulo diz, olha, eu continuei orando por vocês para que vocês transbordem do pleno conhecimento de Deus. Afinal de contas, vocês não estão perfeitos. Vocês podem estar maduros, vocês podem estar crescendo, mas vocês não estão perfeitos. Isso rompe com aquela mensagem agnóstica ou ali hereges dos colossos, que havia uma experiência que ia os elevar para um grau, a um nível de perfeição. Paulo diz, olha, não, vocês precisam transbordar do pleno conhecimento do Senhor, vocês não estão perfeitos, então ouçam, aquele que acha que está perfeito não ouve. Paulo então prepara o coração dos colossenses
para que eles entendam que precisam aprender ainda muito mais. Nós vimos que o desejo dele é que eles transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria, ou seja, sejam pessoas que tenham um coração pastoreável e ouça para poder viver. Ele fala que ele desejava que eles tivessem entendimento espiritual, e a palavra entendimento é discernimento, portanto, avaliar a vida, os dilemas da vida, segundo a palavra do Senhor, tendo discernimento espiritual. E agora, meus irmãos, ele diz que por meio dessa disciplina, dessa graça de transbordar no pleno conhecimento, tendo sabedoria e entendimento espiritual, versículo 10, eles poderão viver de modo digno do Senhor. Portanto, esse é o propósito. Paulo diz, olha, eu desejo que vocês transbordem do pleno conhecimento do Senhor, sejam sábios e entendidos segundo a Escritura, para que vocês vivam do modo digno do Senhor. O propósito, meus irmãos, da dedicação do coração em meditar na palavra é vida. Toda teologia, meus irmãos, que se propõe diante de nós sem aplicabilidade é morta, não encontra fundamento na Escritura. Todas as doutrinas da palavra, todas, a Trindade Santa, as naturezas de Cristo, todas elas têm aplicabilidade para a nossa vida. Portanto, o Evangelho ele é prático, ele transforma a vida. Ele tem como propósito fazer com que pessoas vivam de modo digno para o Senhor. Mas o que é viver de modo digno para o Senhor? Essa é a pergunta que nós buscaremos responder hoje à luz do texto, irmãos. É a nossa pergunta central, é a nossa pergunta principal. Você vive de maneira digna diante do Senhor? Você vive de maneira digna diante do Senhor? Essa expressão ela não é exclusiva da carta dos Colossenses. Paulo utiliza essa expressão em diversas das suas cartas. Abra comigo em Filipenses, já está próximo a você aí. Filipenses 1, versículo 27 ao 30. Filipenses 1, 29 ao 30. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Abra comigo também em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios 4, 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Vamos até 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do 10, irmãos. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando, admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Existe uma unidade de raciocínio aqui em Paulo. Toda vez que ele utiliza essa expressão, viver de modo digno diante do Senhor, antes ele falou sobre a vocação do Evangelho.
Paulo, então, ele explica que Deus nos chamou para ele, que o Senhor operou no coração, que ele transformou o pecador, que ele nos tirou da morte para a vida, que ele nos tirou das trevas para a luz, que ele radicalmente nos fez uma nova criatura, que esse é o evangelho da graça de Deus, no sangue de Cristo Jesus. E então ele diz, agora que vocês entenderam o que Deus fez por vocês, vivam de modo digno do Evangelho. Portanto, essa expressão, meus irmãos, ela está associada a viver de maneira condizente ou coerente ao valor do Evangelho que nós professamos crer, de maneira coerente ao chamado de Deus operado por esse Evangelho. O que Paulo está dizendo é que aquilo que vocês professam crer, se vocês professam crer um Evangelho da graça, terem sido chamados pelo próprio Senhor por meio do Evangelho, se vocês professam ter sido transformados por Deus, unicamente pela sua misericórdia, independentemente dos nossos méritos, por causa do sacrifício do Filho dele na cruz, quando nós não queríamos Deus, não entendíamos Deus, estávamos mortos em delitos e pecados, então agora vivam de maneira digna do que vocês dizem professar e crer, de maneira coerente, que apresente uma resposta tão valiosa quanto aquilo que vocês professam crer. Por isso que Paulo, em Efésios 1, diz, vivam de maneira digna da vocação de vocês. Em 1 Tessalonicenses 2,12, vivam de maneira digna da vocação que o Senhor fez a você e do seu reino. Viver de maneira digna, então, meus irmãos, é viver de maneira coerente aquilo que nós professamos testemunhar do Senhor, aquilo que nós professamos ser. As pessoas que se professam cristãs sem um mínimo de responsabilidade, meus irmãos, existem pessoas que se chamam de cristãos e que professam ser crentes, mas sem a menor responsabilidade, como se esse termo ele não possuísse valor em si mesmo. A palavra dignidade, ela apresenta uma noção de valor, de algo extremamente valioso. O Senhor está dizendo que nós professamos que Ele operou em nossa vida pelo poder do Evangelho. Portanto, nós precisamos viver de maneira coerente e condizente com isso. Quando professamos isso, quando nós dizemos no mundo que nós somos cristãos, que nós fomos transformados, que nós fomos convertidos, que nós fomos regenerados, os ímpios olham para nós. E uma pergunta necessariamente brota na mente deles. Qual é a diferença entre ele e eu? Qual é a diferença entre eu que sou ímpio e estou aqui largado em prazeres e eu amo esse mundo, eu amo toda essa carnalidade, para mim esse negócio de religião é balela. Há de fato alguma coisa que o diferencia de mim? Aqueles que vivem de maneira digna respondem com as suas vidas que há uma diferença abissal entre o crente e o ímpio, pela graça que o Senhor operou em nós, pelo poder do Senhor operando em nós. Ele é visto em nossa vida. Agora, quando alguém que se diz cristão vive como um ímpio, a resposta que ele está dando é, olha, todo esse evangelho, toda essa graça, todo esse poder, essa conversão que eu digo que eu participei, ela não tem poder para me diferenciar do estilo de vida caído que você vive. Algumas pessoas vivem de maneira indigna do que professam e por isso respondem aos ímpios que não há nenhuma diferença entre ser crente e um descrente. Muito pelo contrário, nós ouvimos frases como: se ser crente é viver assim, eu estou muito bem como eu estou. Esse é o testemunho que você tem dado, você não tem vivido de maneira digna da profissão da sua fé. Portanto, viver de maneira digna é viver de maneira condizente, tão valiosa quanto o evangelho que nós professamos crer. E Paulo aqui diz que para nós respondermos se isso é verdade na nossa vida, se nós vivemos de maneira digna da vocação a qual o Senhor nos chamou, a fé que nós professamos crer, existem outras 3 perguntas necessárias de serem respondidas. Voltem a Colossenses, no capítulo 1. Versículo 10. Paulo diz que, recebendo o conhecimento do Senhor, nós podemos viver de maneira digna. Versículo 10. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor. Primeiramente,
para o seu inteiro agrado. Para o seu inteiro agrado. Para nós respondermos se nós temos vivido de maneira digna, mais uma pergunta precisa ser respondida antes disso. Você se preocupa em agradar integralmente a Deus? Essa é a primeira pergunta do texto. Você se preocupa em agradar inteiramente a Deus? Paulo está dizendo que aquele que vive de modo digno, ele vive de modo digno para agradar inteiramente ao Senhor. Viver de modo digno para o seu inteiro agrado. Essa expressão ela denota uma preocupação constante de que tudo que você está fazendo está subordinado então ao agrado de Deus. O que Paulo está dizendo é que alguém que vive de maneira digna tem no seu coração um trabalho contínuo com a preocupação de o que te agrada, Senhor? Será que isso agrada a Deus? Essa preocupação, ela guia a mente do crente, ela guia a vida do crente. Paulo está dizendo que aqueles que experimentaram de uma genuína conversão e vivem de maneira digna, vivem para inteiro agrado do Senhor. Portanto, em tudo o que fazem, como um trabalhador que deseja agradar o seu Senhor, ele fica pensando, será que isso agradará? Será que isso agrada a Deus? Essa preocupação, ela guia os desejos do coração. Agradar a Deus é o que impulsiona a vida digna para o Senhor. É o desejo que se encontra em um coração que deseja honrar ao chamado de Deus. Você se preocupa em agradar a Deus? O que Paulo diz aqui é que uma vida digna, ela mantém como preocupação constante e central da sua vida, noite e dia, agradar ao Senhor em tudo o que faz. E tudo o que faz, ele pergunta, isso é agradável a Deus? Observem, meus irmãos, a palavra aqui integral ou de inteiro agrado. Paulo não está dizendo que o crente ele se preocupa se uma área da vida dele está agradando ou não ao Senhor. Se uma porção do seu viver está agradando ao Senhor. Não. Ele diz que o crente, para viver de modo digno, ele vive para o inteiro agrado de Deus. Significa que não há uma parte da vida a qual essa preocupação não atinge. Se essa preocupação, ela de fato está no centro do coração, ela rege todo o coração, de onde procede as fontes da vida. Rege a preocupação se eu estou agradando a Deus na minha relação familiar, na minha vida, na membresia da igreja, com o meu trabalho, se eu agrado a Deus no meu trabalho, se eu agrado a Deus da maneira como eu estou comendo, se eu agrado a Deus da maneira como eu estou falando, se essa preocupação, se a minha vida de fato é digna e transformada pelo Senhor, essa preocupação em agradar ao Senhor, ela é integral. Alguém que se preocupa, meus irmãos, em agradar a Deus de maneira seletiva, quer dividir a glória de Deus consigo mesmo. Quer dizer, Senhor, vamos reger juntos. Tu rege uma parte da minha vida, mas essa aqui, essa pequena parte, permita-me que eu construa o meu reino pessoal. Permita-me, Senhor, que eu tenha liberdade para te desagradar. E isso é dizer que naquela área, a vontade do Senhor, que Paulo diz que é boa, perfeita e agradável, não é para aquele determinado ponto, não é para aquela determinada área, não é para aquele determinado problema. Mas o crente não. Ele vive de maneira digna, se preocupando em agradar a Deus de maneira integral. Irmãos, existem pessoas que nem sequer pensam em Deus durante seus afazeres. Eles acordam como uma máquina, guiados pelos seus próprios desejos, guiados pelas suas próprias ambições, guiados pelas suas próprias metas e alvos. E eles vivem assim, de maneira acelerada e contínua, sem parar, em busca cada vez mais implacável para fazer a sua vontade. Eles são insaciáveis, mas não é assim o crente. Em todas as suas ações, o Espírito ecoa a pergunta no coração: Deus se agrada disso? Portanto, meus irmãos, nós temos aqui que agradar a Deus não é uma frase emocional e sentimentalista. Nós não podemos responder se nós desejamos agradar a Deus somente como eu amo o Senhor, é claro que eu desejo agradá-lo. O que testemunha que eu de fato quero agradar a Deus é essa preocupação constante em meu coração.
E alguns podem dizer, mas isso é muito pesado, é legalista. Não, não é, irmãos, porque flui de gratidão ao Senhor que nos operou. Flui de gratidão ao Senhor que me regenerou. É por isso que Paulo antes disse, olha, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento de Deus, porque vocês, então, entendendo o Evangelho da Graça e entendendo as verdades do Evangelho da Graça, vocês desejarão e terão como preocupação honrar ao Senhor que os salvou. Essa preocupação não é pesada, ela é natural, ela é voluntária, de alguém que foi liberto da escravidão do pecado e agora vive para Deus. Essa preocupação, ela existe em um coração, meus irmãos, regenerado e que vive de maneira digna para o Senhor. E dela explode em ação de graças. Portanto, Paulo nos diz que não somente uma vida digna, ela é regulada ou regida pela preocupação de agradar ao Senhor, mas essa preocupação, ela se concretiza. Ela se manifesta em frutos e em obras de justiça. Observem, versículo 10. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra. A doutrina que os hereges traziam para Colosso era uma doutrina abstrata, sem prática na vida. Ela, na verdade, estava fundamentada em algumas teorias muito bizarras e longínquas, que não traziam piedade para o viver. E Paulo está dizendo aqui, olha, você que de fato se preocupa em agradar a Deus, irá frutificar em toda boa obra. Ele está dizendo, olha, essa preocupação, ela não fica em uma seara sentimental, ela se manifesta na vida, ela ganha forma, ela se concretiza no mundo. Portanto, nós vimos que a primeira pergunta que nós precisamos responder sobre dignidade é: você se preocupa em agradar a Deus? Mas a segunda é: você tem agradado a Deus? Paulo diz que uma vida digna, ela frutifica para Deus em toda boa obra. Portanto, uma vida digna, ela não nasce no sentimento e morre no campo da vontade. Muito pelo contrário, ela é prática, ela é progressiva. Alguém que deseja agradar a Deus buscará agradá-lo e o agradará. Portanto, Paulo está dizendo que uma vida digna é uma vida que está se desenvolvendo, ela está frutificando, ela está crescendo no Senhor, ela está amadurecendo na prática da piedade. Ela é uma vida que está sendo vivida para agradar ao Senhor. Portanto, ela é uma vida que produz boas obras e frutos de justiça. Algumas pessoas entenderam o Evangelho da Graça errado, irmãos. Eles acham que a salvação mediante a fé, pela graça de Deus, cria um povo inerte, cria um povo sem frutos, cria um povo sem obras. Mas não, a graça do Evangelho ela é ativa. Corações regenerados não somente desejam agradar a Deus, eles vivem para isso. E Cristo é a garantia de que nós conseguiremos. Observem o que Tiago fala acerca da natureza da fé. Abra em Tiago, no capítulo 2. Carta de Tiago, capítulo 2. Vamos ler alguns trechos sobre a natureza da fé. Vamos ler o versículo 14 ao 19, primeiramente. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Vamos ao versículo 25.
De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O Evangelho do Senhor não prega que a salvação é pelas obras, mas ele testemunha que alguém salvo foi salvo para boas obras, irmãos. Efésios, no capítulo 2, do versículo 9 ao 11, o Senhor diz isso. Vocês foram salvos para andar nas boas obras que antes estavam preparadas para vocês. Portanto, um coração regenerado é um coração que frutifica. Isso não é uma possibilidade, é uma garantia. Abra em João 15. Evangelho do apóstolo João, capítulo 15. Assim diz a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O Senhor Jesus Cristo, ele garante que ele, como uma videira verdadeira, comunica vida aos seus ramos. Cristo não é uma árvore fraca, doente, podre, ele é a videira verdadeira, ele é a fonte da vida. Portanto, todo aquele que está nele receberá vida e frutificará. E será limpo para produzir ainda mais fruto. Portanto, uma vida digna não somente tem a preocupação constante de agradar a Deus, mas em Cristo agrada a Deus vivendo pela prática de boas obras de frutificação. Portanto, meus amados, a fé falsa, ela é marcada por ausência de obras. É isso que Tiago nos disse. Assim como um corpo sem espírito está morto, a fé sem obras, ela é morta. A fé falsa é marcada por ausência de boas obras, por ausência de piedade, por ausência de preocupação em agradar ao Senhor e por ausência de agradá-lo no seu dia a dia. Ela é sentimentalista, ela é meramente estética. Ela é um sepulcro caiado. Essa é a imagem que o Senhor diz. Olha, é muito bonito por fora, mas dentro tem rapina e podridão. Muitos crentes nos dias de hoje, meus irmãos, têm uma fé estética, uma fé cristã estética. Eles se vestem como crentes, eles têm roupa de igreja, eles vão à igreja, eles postam fotos na igreja, eles têm jargão de igreja, mas acabou aí a sua piedade. No seu dia a dia não há boas obras. No seu lar, a sua esposa não é amada como Cristo ama a igreja. No seu lar, a esposa não se submete ao seu esposo como a igreja se submete a Cristo. No seu lar, filhos que não honram a paz e pais que não criam seus filhos na admoestação do Senhor. Nos seus negócios são homens fraudulentos. No seu contato com outras pessoas são pessoas mentirosas e enganadoras. Sepulcros caiados, meramente estética. É uma fé morta, sem fruto. Eles são como uma figueira seca, que o Senhor por 2 vezes consulta em época de frutificar e ela não tem fruto. E quando o Senhor vier e ele analisar essas figueiras secas, eles serão também amaldiçoados como aquela figueira, amaldiçoados para sempre. Viver sem piedade não faz parte da dignidade da vida cristã. Portanto, a primeira pergunta foi: você se preocupa em agradar a Deus? Segundo, você tem agradado ao Senhor? Nós sabemos que Paulo está falando sobre progresso aqui, continuidade, crescimento, frutificação. Não há perfeição, mas há fruto, há piedade, há o Senhor sendo agradado através de Cristo Jesus na vida do crente.
A fé sem boas obras e sem piedade não faz parte da dignidade da vida cristã. Paulo diz que existe uma outra pergunta a ser respondida aqui. Observem, crescendo no conhecimento de Deus. Vamos ler novamente o 10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A primeira pergunta é: você se preocupa em agradar a Deus? A segunda é: você tem agradado a Deus? Tem produzido boas obras que o agradem? Terceiro, você sabe o que é agradar a Deus e como agradá-lo? Meus irmãos, um coração que genuinamente se preocupe em agradar a Deus e viver para a glória de Deus é um coração empenhado em conhecer a Deus. Portanto, Paulo fala: olha, vivam de maneira digna, vivam preocupados em agradar ao Senhor, vivam agradando o Senhor por meio da frutificação e das boas obras. E eu também digo, cresçam no conhecimento de Deus. Na minha antiga igreja, os irmãos eles tinham uma virtude de hospitalidade. Eles sabiam receber muito bem as pessoas, principalmente pregadores que lá iam. E uma das marcas que os pregadores ficavam muito curiosos é que quando eles iam almoçar ou jantar na casa desses irmãos, eles sempre faziam a comida preferida do pregador. Para vocês pode não parecer nada, para homens que estão em intensa batalha e tristeza significa muita coisa. E aí você pode me perguntar, como é que eles faziam para acertar a comida favorita daquelas pessoas que eles recebiam? Alguém tem alguma sugestão? Pergunte para ela qual é a comida favorita dela. É por isso que eles não erravam. É algo óbvio e simples. Você não tem como agradar alguém se você não sabe o que de fato agrada a essa pessoa. É isso que Paulo está dizendo aqui, que ele ora para que essas pessoas elas tenham preocupação em agradar ao Senhor, que eles frutifiquem e cresçam em boas obras e cresçam no conhecimento de Deus. Porque somente por meio de conhecer quem Deus é e qual é a sua vontade, eu poderei dizer, isso agrada ao Senhor. Nós não impomos a Deus o que agrada. Nós não entregamos qualquer coisa para Ele e dizemos, te agrada, Senhor. Nós dizemos, Senhor, o que te agrada? Diz-me, Senhor. E o Senhor nos diz, irmãos. Vamos a Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso ser renovado em meu entendimento. Eu preciso entender quem Deus é. Eu preciso entender quais são os seus conselhos, quais são a sua vontade, quais são os seus decretos para a minha vida, para o meu casamento, para a minha masculinidade, para a minha feminilidade, para a criação dos filhos. Eu então poderei, à luz do crescimento no conhecimento do Senhor, dizer, Senhor, a cada dia mais eu posso responder, eu sei o que te agrada, Senhor. Assim como quando você cresce em intimidade com a sua esposa, com o seu esposo, com um amigo, e você sabe responder o que aquela pessoa gosta ou ela odeia, assim também à medida que nós crescemos nesse conhecimento do Senhor pela palavra, nós podemos dizer, Senhor, eu sei o que te agrada e o que te odeia, porque tu me falas, tu me dizes, tu és explícito em relação a isso. Portanto, a terceira marca de uma vida digna é crescimento e amadurecimento doutrinário, irmãos. Crescimento no conhecimento da vontade de Deus, das Escrituras. Portanto, nós não impomos ao Senhor o que lhe agrada.
Nós vamos até a palavra e ouvimos dele o que lhe agrada e o que lhe aborrece. É por isso que Paulo diz: eu desejo que vocês vivam de maneira digna. Eu desejo que vocês se preocupem em agradar ao Senhor, que vocês o agradem inteiramente, frutificando em toda boa obra, e para isso, então, cresçam no conhecimento de Deus, amadureçam. E Paulo aqui, então, rompe com a proposta herege de um conhecimento afastado de vida, de obras, meus irmãos, de piedade. A lógica de Paulo diante de nós, então, é: cresçam no conhecimento de Deus, para que esse conhecimento sobre Deus e a sua vontade constranja o seu coração a se preocupar em agradá-lo e mova você para viver para ele. E assim vocês viverão de maneira digna ao Senhor. Portanto, você se preocupe em agradar a Deus. Você tenha agradado ao Senhor. Você sabe o que agrada e o que desagrada a Deus. Para isso nós precisamos ter vontade de agradar ao Senhor, conhecer a sua palavra e então viver em gratidão para Ele, irmãos. Essas são as marcas de uma vida digna diante de Deus. Conhecer ao Senhor, amá-lo e buscar então a preocupação para agradá-lo. E então agradá-lo, porque Cristo nos dá poder para frutificar e viver em boas obras. Portanto, diante dessas perguntas, nós podemos responder a pergunta central desse sermão. Você tem vivido uma vida digna diante do Senhor, condizente com o poder do Evangelho da Graça? Você é alguém que se preocupa em agradar a Deus, que frutifique em boas obras, porque sabe o que o Senhor requer de você? Assim você saberá se tem vivido ou não de maneira digna diante do Senhor. Nós temos algumas reflexões finais. Primeiramente, essas são marcas da vida de um crente. Quando nós lemos Romanos, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3, Paulo desenvolve a mesma lógica. No capítulo 1, Paulo diz: os homens eles se tornaram loucos e inúteis nos seus raciocínios. E por causa disso, eles começaram a cultuar, a louvar, a dar glória às coisas da criação, quadrúpedes, répteis, imagem de outros humanos, e depois então eles se entregaram a práticas devassas, a corrupção da mente, do coração e da vida. Portanto, um não crente não pode, ele não irá se preocupar em agradar a Deus. Como Romanos 3 diz, ele não entende, ele não busca a Deus, ele não tem os prazeres do Senhor. Portanto, meus irmãos, essas marcas só existem em um coração cristão. Só existe em um coração que não está escravizado pelo pecado. Um coração ímpio está escravizado pelo pecado, por Satanás. A preocupação deles é agradar a carne. São suas ambições. É o seu próprio ventre, é isso que Pedro diz. A preocupação deles é carnal. São ambições que arrebatam a alma sem considerar a Deus. Eles estão oferecendo seus membros, sua vontade, a sua vida, força, para viver para este mundo. Consequentemente, eles se mantêm alienados de Deus, condenados e, portanto, desagradáveis a Ele. Primeira reflexão, então, é que essas marcas são marcas da vida de um crente. A segunda reflexão é que somente em Cristo podemos agradar a Deus. E essa é a diferença entre o crente e o ímpio. O crente ele está alicerçado no Senhor Jesus Cristo. As suas obras são produzidas pela vida que ele injeta no coração. Eles foram transformados, regenerados. Eles receberam o senhorio de Cristo e, portanto, não são mais escravos do pecado. E se preocupam, então, com a vontade do seu Senhor. Eles recebem vida de Cristo e, por isso, eles frutificam bons frutos, porque Cristo é a videira verdadeira. O crente recebeu a mente de Cristo. Portanto, ele se preocupa em conhecer a Deus por meio do seu Senhor. Cristo e somente Cristo é em quem o crente pode agradar a Deus. A vocação da vida cristã, ela é digna. A vida cristã ela é digna, lembrem-se, por causa de uma vocação digna. Porque Deus chamou o crente da morte para a vida. Porque Deus operou no crente transformação. E é em resposta a essa salvação que nós então vivemos vidas dignas. A terceira reflexão aqui
é que Paulo está tratando de um padrão e não de uma possibilidade. Ele não está dizendo que alguns crentes viverão vidas dignas para Deus. Ele está dizendo que é o padrão do crente viver de maneira digna ao Senhor. É por isso que a mesma expressão ele usou em Efésios, ele usou em Tessalonicenses, ele usou em Filipenses e ele usa em diversas porções das suas cartas, lembrando o crente, olha, lembrem da dignidade do Evangelho, para que vocês vivam de maneira valiosa, coerente, uma resposta adequada a esse evangelho que vocês professam. Portanto, não é uma possibilidade, de maneira que alguns cristãos viverão de forma digna e outros indignas. Se as respostas que você deu para essas perguntas, eu não me preocupo em agradar a Deus no meu dia a dia, não é uma preocupação que está no meu coração. Se você respondeu que você não tem agradado ao Senhor porque você não se preocupa em produzir boas obras e não tem boas obras. Se você respondeu que você nem está aí para o conhecimento de Deus, que você não sabe quem Deus é, quem é Cristo Jesus, segundo os padrões da Escritura e não da sua mente. Se você não sabe o que agrada, se você não se importa com a vontade de Deus, se as respostas para essas perguntas foram não, então você não tem vivido de maneira digna. Isso testemunha contra a sua fé. Portanto, hoje corra para o Senhor Jesus Cristo. Diga, Senhor, eu te suplico, retira-me da indignidade do pecado, Senhor. Retira-me, Senhor Deus, da devassidão, da alienação de Deus. Ó Senhor Deus, transforma-me, para que eu receba a mente de Cristo. Conheça a tua vontade, Senhor. Transforma-me, Senhor, para que eu, antes alienado, agora me preocupe em te agradar, Senhor, em resposta de gratidão pelo teu senhorio. Ó Senhor, eu que produzia frutos de injustiça, injeta vida em mim, Cristo, a videira verdadeira, para que eu então frutifique frutos de justiça e de boas obras para a glória de Deus e não para o serviço do pecado, do diabo e de Satanás. Pois enquanto a graça gratuita do Senhor é salvação e vida, o salário do pecado é morte e destruição. Aqueles que vivem para o pecado apenas receberão morte e condenação, mas aqueles que se preocupam em agradar a Deus, o agradam por meio de Cristo e crescem no conhecimento do Senhor, experimentarão da produção de cada vez mais frutos e passarão a eternidade inteira em louvor e glória do seu santo nome. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, ó Senhor Deus, nós suplicamos a Ti nesta noite, Senhor. Confronta o nosso coração se nós temos vivido de maneira digna do Evangelho, Senhor. Ó Senhor, nós sabemos que nós não somos perfeitos, Senhor Deus, que muito ainda precisa ser trabalhado em nós. Mas, ó Senhor, vidas dignas consistem em uma preocupação diária, constante, de fazer todas as coisas para a Tua glória, Senhor, de Te agradar. Há uma preocupação pulsante no coração do crente de viver para Ti, Senhor. Há no crente, Senhor, boas obras e frutos de justiça. Há no crente, Senhor Deus, busca, Senhor Deus, contínua pelo leite genuíno da palavra, de maneira a alcançar, Senhor Deus, crescimento e maturidade doutrinária, Senhor. Se isso não está presente em algum coração aqui, ó Senhor Deus, opera, transforma, Senhor. Tu és poderoso, Senhor Deus, para injetar vida onde havia morte, Senhor, para tirar das trevas para a luz, para remover da indignidade, do pecado e da destruição, Senhor, para uma vida digna diante de Ti, pelo chamado do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, esteja com cada irmã aqui presente, com cada irmão e com o povo do Senhor espalhado por esta terra. Os que assim creem, digam amém.